A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução, William Shannon. Tradução, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora, Martins Fontes. Capítulo 11. Contemplação e neurose. Já que estamos falando de loucura, vamos, por um momento, considerar seriamente a questão de saber se a contemplação impõe tão grande tensão sobre a mente, a ponto de os homens normais não serem capazes de suportá-la. Entrar em colapso de tanta tensão não é loucura por amor de Cristo, a não ser que isso aconteça a alguém sem nenhuma culpa, no exercício de um dever genuíno. Certamente, não há nada de santo em uma presunçosa ambição espiritual que conduza ao colapso mental um homem em busca de uma ilusão espiritual, ou mesmo em busca da contemplação autêntica. Em primeiro lugar, é verdade que a vida contemplativa requer aptidões mentais e espirituais específicas, e quem não possui os dons necessários não deve ter a intenção de meter-se em assuntos que estejam além de sua capacidade. Não quero dizer que os contemplativos necessariamente formem uma elite especial. Nem estou falando somente da vida contemplativa no sentido canônico, vida em uma ordem religiosa de clausura. Ninguém que esteja mental e espiritualmente despreparado pode se entregar completa e seriamente à contemplação tal como a descrevi. A vida contemplativa é uma vida de intenso conflito interior. A paz que ela traz é uma paz que se segue à guerra e, frequentemente, uma paz que existe durante a própria guerra. Qualquer pessoa que já esteja dividida contra si mesma e em guerra consigo, faria bem em unificar-se antes de lançar-se a conquistar o domínio da meditação ascética e da oração contemplativa. De outro modo, as divisões já presentes nela irão destroçá-la rapidamente. As excursões ao obscuro recolhimento da contemplação são tentadoras para qualquer um que tenha uma personalidade esquizoide, pois é fácil confundir o afastamento esquizoide com o recolhimento contemplativo. Além disso, algumas das fórmulas do jargão contemplativo podem oferecer oportunidades de racionalização fatalmente convenientes para alguém que esteja simplesmente fugindo da realidade exterior para dentro de si mesmo. A contemplação não vira as costas para a realidade, nem foge desta, mas vê através do ser superficial e vai além deste. Isso implica uma plena aceitação das coisas como elas são, além de uma sã avaliação destas. As trevas da noite contemplativa não são uma rejeição das coisas criadas, justamente ao contrário. O contemplativo, de algum modo, encontra e descobre as coisas como realmente são, fruindo-as de um modo mais elevado, ao erguer-se acima dos contatos meramente sensuais e superficiais com elas. Como diz São João da Cruz, abre aspas, pelo olho purificado do gozo da visão, chega um gozo espiritual dirigido a Deus em todas as coisas vistas,
sejam elas divinas ou profanas. Pelo ouvido purificado do gozo da audição, chega à alma um gozo sumamente espiritual e 100 vezes dirigido a Deus em tudo o que ouve, seja divino ou profano. Assim também com os outros sentidos, quando estão purificados, pois, enquanto estavam no estado de inocência, tudo que nossos primeiros pais viam, diziam e comiam no paraíso os brindava com doçura maior da contemplação. Assim também o homem, cujos sentidos estejam purificados e sujeitados ao Espírito, recebe no primeiro movimento das potências o encanto do delicioso conhecimento e da deliciosa contemplação de Deus. Fecha aspas. A subida do Monte Carmelo, segundo, 26, quinto. Já o neurótico não pode aceitar a realidade como ela é. Portanto, retira-se para dentro de si mesmo e, se ainda vê as coisas, vê apenas o aspecto dessas que suporta ver e nenhum outro. Ou, pelo menos, tenta não ver nenhum outro. Ora, é bem fácil perceber que um ascetismo estulto e maniqueu pode dar a um indivíduo uma atitude patológica em relação à realidade. Em tais casos, há grande perigo de ele se tornar um pseudo-místico que foge para dentro de suas próprias trevas interiores, tentando fechar-se dentro de seu silêncio. Lá, o indivíduo tenta fruir da falsa doçura de uma reclusão narcisista, e dela frui de fato até perceber, tarde demais, que envenenou a si mesmo com o fruto da árvore proibida. Aqui podemos novamente notar uma profunda sabedoria simbólica na interpretação patrística do relato da queda no Gênesis. É realmente esta a árvore proibida, a árvore do eu, que cresce no meio do paraíso, mas que se supõe que não vejamos ou notemos. Todas as outras árvores estão lá e nos refrescam com seus frutos. Delas podemos estar conscientes, pois estão lá para delas fruirmos por amor a Deus. Entretanto, se nos tornamos conscientes de nós mesmos, se nos voltamos demais para nós mesmos e buscamos apoio em nós mesmos, então tomamos o fruto que nos era proibido. Passamos a ser como deuses, conhecendo o bem e o mal. Pois, ao mesmo tempo, encontramos divisão em nós mesmos e somos separados da realidade exterior. Enquanto nossos olhos não se voltam para nós mesmos, o nada que está dentro de nós, que é ao mesmo tempo o lugar onde nossa liberdade vem ao ser, está secretamente preenchido pela presença e pela luz de Deus. E então, nossa liberdade está unida à liberdade do próprio Deus. Nada pode impedir a alegria e a criatividade de nossos atos de amor. Porém, quando olhamos para a fonte da liberdade dentro de nós, quando nos tornamos muito conscientes dela, quando a examinamos e a sujeitamos ao domínio consciente e planejado, a presença e o poder de Deus se retiram. Pois Deus não quer ser visto em sua obra. E ficamos confrontados somente com nossa própria nulidade,
É neste exato momento que perdemos a liberdade e nos tornamos prisioneiros da ansiedade. Em nenhum caso isso é mais verdadeiro que no caso da contemplação. E o neurótico não pode impedir-se de extrapolar constrangidamente suas oportunidades de experiência espiritual. É compelido a fazer isso para dissipar sua ansiedade e justificar, como ato religioso, seu afastamento do mundo. Na realidade, sua contemplação é uma mentira, um ato de idolatria, e faz parte de sua religião privada. Para homens assim, a solidão e a liberdade da vida contemplativa conduzem apenas à ruína. Eles não são capazes de solidão, porque não são fortes o bastante no amor. As trevas pseudo-contemplativas do esquizoide são uma impostura forçada, semelhante a um transe. Nesse falso recolhimento, a única maneira de fugir da autoconsciência é cair em um torpor deslumbrado, semelhante ao sonho. A contemplação verdadeira normalmente se inicia com intuições calmas e desinteressadas, simples paz e silêncio interior. Nela, a pessoa tem pouca ou nenhuma preocupação consigo mesma. Se um indivíduo se encontra demasiado voltado para si, instintivamente acaba por quebrar a falsa concentração, voltando sua atenção para um livro, uma figura, alguma realidade exterior ou um pensamento interior objetivo. Também o contemplativo, em um dia ruim, pode perder-se no aturdimento, que toma, porém, a forma de cansaço ou sono. Sua absorção mais profunda não é em nada semelhante a um transe. É limpa e desperta, sem nada de tenso ou patológico. A contemplação verdadeira não envolve tensão. Não há razão alguma para que ela afete os nervos daqueles que a praticam. Ao contrário, ela os relaxa. Deixa todo o nosso ser repousado e renovado, exceto talvez pelas partes deste que estejam esgotadas pela doença ou alguma outra coisa. Não há tensão na verdadeira contemplação, pois, se o dom é verdadeiro, não dependemos dele. Não somos escravizados pela necessidade de experimentar alguma coisa. O contemplativo não busca a confirmação da confiança em si mesmo, em sua virtude, em seu estado ou em sua oração. A confiança dele está em Deus, não em si mesmo. A paz e o repouso da contemplação são frutos de uma fé viva na ação da graça divina. O contemplativo é capaz de abandonar a si mesmo e a tudo o mais, por saber que tudo o que realmente importa em sua vida está nas mãos de Deus, por saber que não tem de pensar no amanhã. Ele percebe completamente que a mensagem de salvação do Evangelho depende da graça de Deus, não do engenho humano. Quando nos voltamos para a consideração da vida contemplativa tal como é vivida em ordens de clausura, descobrimos muitos problemas psicológicos específicos dela.
As pressões de uma vida rígida e institucional são bastante fortes, mesmo para quem é realmente chamado para a contemplação. É lamentável que existam elementos que dificultem seriamente a contemplação, mesmo em comunidades cuja observância é planejada para favorecê-la. A vida comunal regular é geralmente vivida no ritmo dos que são ativos e extrovertidos. Impacientes com sutilezas interiores e intolerantes com o que não traz um resultado tangível, essas boas pessoas querem, no final de cada dia, ter certeza de que fizeram alguma coisa a serviço de Deus. Por isso, a vida delas está ordenada para lhes confirmar sua confiança. O dia é vivido em um número definido de exercícios, entre os quais está a prece, marcada pelo relógio e pela exatidão com que o cerimonial é executado. A atenção está toda concentrada no desempenho exterior. É bem verdade que a regularidade monástica é uma coisa muito importante, mas, quando se torna um fim em si mesma, frustra o propósito para o qual foi instituída. Quando a atenção centra-se antes de tudo no exterior, e quando há uma necessidade obsessiva de perfeição em tudo, não para a glória de Deus, mas para a obtenção de paz interior, a verdadeira contemplação se torna impossível, pois esta pressupõe que o homem esteja livre de quaisquer interesses, sejam altos ou baixos, espirituais ou materiais. Isso não quer dizer que descuido e falta de disciplina sejam mais favoráveis à oração interior do que à observância regular. Evidentemente, a vida regrada é necessária, mas a disciplina monástica é boa precisamente na medida em que liberta a mente de preocupações perfeccionistas com coisas exteriores. A disciplina cuida das coisas exteriores, deixando-nos livres para meditar e orar. Evidentemente, portanto, faz uma grande diferença o espírito com que alguém se determina a cumprir uma regra religiosa. Quando a regularidade é sinal de amor e liberdade espiritual, ela favorece a contemplação. Mas, quando é sintoma de perfeccionismo legalista e pretensioso, mata então a vida contemplativa em sua raiz. O indivíduo capaz de erguer-se acima das limitações da comunidade a que pertence é realmente um espécime raro.